Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu estou bem, estou muito bem, tá bom? Bom, gente, vamos lá jogar, né? Vamos lá. Já entrei aqui, né? Entrei aqui. Bom, eu tô vendo qual jogo eu vou jogar. Pra quem quer meu nick, ó, tá aí, ó. Tá bom? Meu nick. Bom, eu não sei o que eu vou jogar, tá? Bom, já que eu não sei onde eu vou jogar, vocês vão escolher o que eu vou jogar, tá bom? Tchau! Bye! Escrevam aí nos comentários qual jogo eu devo jogar.